بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وتابعيه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فنسأل الله تعالى التوفيق والسداد. Em nome de Allah, o clemente misericordioso, e que a paz e a bênção de Deus estejam com o seu mensageiro Muhammad e com todos os seus companheiros, discípulos e seguidores até o fim dos tempos. Vamos iniciar hoje com a leitura de um versículo do Alcorão Sagrado que é considerado o mais importante versículo do Alcorão. Na língua árabe dizemos A'zamu ayatin fi kitabillah. A'zam aya, ou seja, a mais grandiosa, o mais grandioso versículo. O mais importante, talvez, seja uma tradução, ou o mais nobre versículo. E vamos entender por que esse versículo é conhecido assim, depois de sabermos algo de seu significado e seu sentido. Em Surat al-Baqarah, na surata de Al-Baqarah, que é a segunda sura do Alcorão Sagrado. A primeira surata é a sura que todos nós conhecemos, Al-Fatiha, a abertura, a qual lemos nas orações Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim, até o fim dos versos. E em Surat al-Baqarah lemos um de seus versículos, Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatu wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ard, man dha alladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi, يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Esse verso começa com o dizer Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Allahu la ilaha illa hu. Allah, não há divindade alguma além dele. La ilaha illa hu. Não há divindade nenhuma, não existe divindade a não ser ele. Illa hu, pronome huwa, ele. Então a gente já percebe que é um versículo que cita alguns dos nomes de Deus, algumas das qualidades de Deus Altíssimo seja. E esse é o assunto do nosso encontro hoje. Nós citamos aquilo que é essencial na crença do muçulmano em Deus Altíssimo seja. E dividimos esse assunto em 4 partes. E já mandei o arquivo para vocês, e dissemos que a crença essencial em Allah subhanahu wa ta'ala se divide em 4 assuntos. O primeiro assunto, a crença na sua existência. O segundo assunto, a crença nele como único Senhor, único Criador, único dono e mantenedor desse universo. O terceiro assunto, a crença nele como único a ser adorado. A crença em Deus como único que merece adoração, única divindade que é adorada com razão, com verdade. E o quarto assunto é isso que vamos tratar nesse encontro hoje, que é a crença em seus nomes e atributos. Então, você crê na existência de Allah, crê que Ele é o único Senhor, que é o único que merece adoração e que Ele é único, singular em seus nomes e qualidades. Não há ninguém comparável a Ele. Um versículo básico nisso e um versículo muito simples é o dizer de Deus Altíssimo seja: nada é assemelhável a Ele e Ele é oniovinte, onividente. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. Então, essa é uma crença, é uma diretriz básica da crença do muçulmano em Deus Altíssimo seja.
Você dizer nada é assemelhável a ele. Laysa kamithlihi shay. Deus não é comparável a nada e a ninguém. Ele criou e tudo além dele são suas criaturas. Não se compara com ninguém e não é imaginado como algum ser ou alguma criatura. Tudo além dele é criado. E ele é o único que criou e jamais foi criado por alguém. Ele é o único que deu início e não se diz que Deus tem início ou tem fim. Por isso vamos conhecer alguns dos nomes de Deus, mas antes disso, vamos ler esse verso com o qual eu introduzi e vamos também refletir sobre alguns benefícios de se crer em Deus Altíssimo, seja como o único em seus nomes, atributos e qualidades. Em outras palavras, crer em Deus como o único em suas qualidades. Ninguém é comparável, ninguém pode ser assemelhado a Ele, exaltado e altíssimo seja. Voltando ao verso, Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Vou tentar escrever cada palavra que eu digo. Deixa eu só pegar o número desse versículo. Alguns de vocês talvez já conhecem. E é um versículo que o muçulmano lê depois das orações, antes de dormir. E é conhecido como um versículo de proteção. E há uma história que relata isso, podemos citá-la depois. É o versículo número 255. 255. Al-Baqarah. 255. Então, primeira coisa, Allah Azza wa Jal disse, cuja tradução aproximada é Allah não há divindade alguma além dele. Allahu la ilaha illa hu. Depois 2, Al-Hayy, que é traduzido como o onivivente. O que significa isso? Significa que Deus Altíssimo seja é aquele que tem vida plena. O onivivente, aquele que tem a vida plena e eterna. A permanência que não tem início nem fim. Vida plena, eterna, permanência sem início, sem fim. E tudo além dele é pequeno frente à sua alteza e majestade e necessita dele. Então, depois de citarmos isso, o onivivente. Depois é dito Al-Hayyu, Allahu la ilaha illa huwa Al-Hayyu Al-Qayyum, o autossuficiente. Tudo no universo é dependente, mas Deus Altíssimo seja é o autossuficiente, o independente, aquele que se mantém individualmente e independe de sua criação. E Ele mantém tudo o que há nos céus e na terra, portanto todos dependem dele. Aí aqui nós devemos citar, antes de continuar o versículo, citar alguns benefícios desse assunto da nossa crença. Então, a crença na existência dele, subhanahu wa ta'ala, crença nele como único Criador e Senhor, subhanahu wa ta'ala,
A crença nele como único que merece adoração, subhanahu wa ta'ala, e a crença nele como único e singular em seus nomes e atributos. Quando nós citamos alguns dos nomes que Deus citou, e são nomes que lembram da majestade e do poder, como dizemos, Al-Hayy Al-Qayyum, isso enche o nosso coração de respeito e de submissão a Deus Altíssimo seja. É para isso que servem esses nomes, para que a pessoa tenha um sentimento verdadeiro frente àquele que criou a essa pessoa. Então eu digo Al-Hayy Al-Qayyum. Então eu lembro que ele é autossuficiente, que ele é onivivente. E ele, sendo aquele que tem vida plena e eterna, nos criou. E nós dependemos dele. Então isso enche o coração de majestade e respeito a Deus Altíssimo seja. Por exemplo, quando for citado um nome ou uma qualidade que indica perdão, misericórdia para com os humanos, para com o universo em geral, isso vai encher o seu coração de amor por Deus Altíssimo seja. Vai encher o seu coração de misericórdia para com as outras pessoas similares a ti. Então, nós temos nomes que indicam, vamos escrever então, indicam majestade, nomes que indicam amor e misericórdia, temos nomes que indicam o pleno conhecimento e sapiência de Deus Altíssimo seja, vamos dizer, a sabedoria. Por exemplo, que Deus vê todas as coisas, que Deus ouve todas as coisas, que Deus abrange todas as coisas. Então, os nomes sublimes de Deus Altíssimo seja são nomes que indicam que Ele é completo e jamais pode ser atribuído a Deus Altíssimo seja um defeito. E vamos dar exemplos disso. E assim por diante temos outros tipos de nomes. Por exemplo, nomes que indicam a riqueza. E aqui também vem o nome de autossuficiente. Então, quando você, resumindo, quando você ouve sobre os nomes de Deus que indicam majestade, poder, soberania, isso enche o teu coração de temor e submissão a Ele, por causa da minha e sua dependência dEle. Quando você ouve os nomes e qualidades de Deus que indicam a sua misericórdia e o seu amor, isso te enche de amor para com Ele. Você o ama, assim como Ele ama aos seus servos. Quando você ouve sobre nomes que indicam a sabedoria de Deus Altíssimo seja, que Ele abrange tudo, tem o conhecimento de tudo, vê tudo, ouve tudo e tem a plena sabedoria em tudo aquilo que Ele faz. Ele criou com sabedoria, Ele deu, distribuiu as dádivas com sabedoria, Ele tira as dádivas de muitas pessoas com sabedoria. Tudo isso também te faz aprender que cada movimento que você faz, você deve fazê-lo respeitando a Deus e sentindo que Deus Altíssimo seja te vê. Por exemplo, o profeta, que a paz de Deus esteja com ele, citou sobre a benfeitoria. O que é a benfeitoria? Ele disse: "An ta'budu Allaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak." Significa você adorar a Deus como se o estivesse vendo, porque se você não o vê, al-ihsan, a benfeitoria, significa você adorar a Deus como se o estivesse vendo, como se você estivesse vendo a Ele. Porque se você não o vê, tenha a convicção de que Ele te vê.
Esse é um nível ao qual muitas pessoas chegam. É um nível de adoração onde a pessoa se sente realmente próxima de Deus. Então esse é o exemplo da sabedoria de Deus, Altíssimo seja. E citamos, creio, uma história bem resumida sobre uma mulher que dizia à sua filha: misture água ao leite. E elas vendem o leite como se fosse puro. Então a menina disse: ó mãe, você não ouviu que Umar, o emir dos crentes, proibiu que fosse misturada a água ao leite? A mulher disse: mas Umar não nos vê agora, misture água ao leite. Então a menina disse: se Umar não nos vê, o Senhor de Umar está a nos ver. Se Umar não está vendo, Deus está a ver. Então é isso que queremos criar em nossos corações quando falamos sobre os nomes de Deus, as qualidades de Deus, Altíssimo seja. Não queremos que sejam apenas palavras, não queremos que sejam apenas teorias. Uma ciência, a ciência de al-iman bil-asma'i was-sifat, e falamos e decoramos. Não. É uma ciência, a ciência da crença em Deus. E faz parte da crença em Deus crer que Deus tem os mais sublimes nomes, atributos e qualidades. Ponto. Só? Não. Nós queremos os benefícios disso. Se você crê que Deus tem os mais sublimes nomes e qualidades, que ninguém é comparável a Ele, vamos ver quais são esses nomes. Deus sabe tudo. Deus ouve tudo, minuciosamente, ao mesmo tempo, e sabe de tudo o que acontece. Nada foge à sua sabedoria, ao seu conhecimento. Então você se sente monitorado por Deus, Altíssimo seja. Você se sente uma pessoa que, quando próxima de Deus e fazendo aquilo que Ele ordenou, adorando a Ele, Deus está te abrangendo com a sua misericórdia, porque te vê. E quando alguma pessoa faz algum erro, comete algum pecado, Deus também está a vê-lo, porém está a prorrogá-lo e a prorrogar a sua punição. E essa pessoa que comete esse erro, se ele tem em seu coração, em sua consciência, esses nomes de Deus, as qualidades que Deus tem, ele irá se arrepender. Por exemplo, falando de se arrepender, dentre os nomes de Deus, Al-Ghafur, At-Tawwab, Al-Ghaffar. Al-Ghafur, aquele que perdoa. At-Tawwab, aquele que guia para o arrependimento e gosta da pessoa, do ser humano, do servo que se arrepende. Então, tudo isso são nomes de Deus. E no arquivo que eu enviarei hoje, eu citei muitos dos nomes de Deus, Altíssimo seja, e por falar nisso também, não podemos esquecer que o profeta, que a paz de Deus esteja com ele, disse: Deus tem 99 nomes. 99 nomes. 100 menos 1. 100 menos 1. 99. Aí, Nabi sallallahu alaihi wasallam disse, na língua árabe: Man ahsaha dakhala al-jannah. Man ahsaha dakhala al-jannah. Deus tem 99 nomes, vírgula, 100 menos 1. Uma forma de confirmar. Vírgula. Aquele que abranger esses nomes entrará no paraíso. Então, os sábios muçulmanos citaram o que significa abranger. Quem os abranger entrará no paraíso. O que significa abranger esses nomes? Abranger os seus termos e quantidades, entender seus significados e o que eles indicam, crer nesses nomes e agir conforme eles. Então vamos resumir que abranger esses nomes significa conhecê-los, crer neles e agir conforme eles.
Por exemplo, Deus é o perdoador. Eu tenho que agir conforme esse nome, para abrangê-lo. Eu tenho que procurar o perdão de Deus Altíssimo seja. Deus é aquele que atende às preces. Atende a quem implora a Ele. Al-Mujib. Então, será que eu dirijo as minhas preces a Deus Altíssimo seja? Eu levanto as mãos a Deus Altíssimo seja e peço a Ele, choro para que Ele me perdoe, para que Ele me dê das suas dádivas, peço para Ele dos bens dessa vida, dos bens da vida mundana, dos bens da vida eterna, da vida após a morte, e assim por diante. Cada nome, então temos que conhecer esse nome, crer nesse nome e agir conforme esse nome. Crer nesse nome porque é um nome que Deus Altíssimo seja citou ou no Alcorão Sagrado ou na Sunna do profeta, que a paz de Deus esteja com ele. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam citou esse nome. Vamos então voltar para o versículo que eu estava lendo. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Então é o versículo mais importante, mais magnífico, mais glorioso, podemos dizer, A'zam, o maior, o mais importante versículo do Alcorão. E vamos perceber que ele é denominado assim e conhecido assim, porque é um versículo que cita qualidades de Deus Altíssimo seja. Allah, não há divindade alguma além dele, o onivivente, o autossuficiente. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatu wa la nawm. Outra qualidade, não lhe alcança sono, la ta'khudhuhu sinatu wa la nawm, preguiça nem sono. Aquilo que antecede ao dormir, ao sono, o cochilo, a preguiça. Então, la ta'khudhuhu sinatu wa la nawm. Aqui a gente tem que lembrar, parte também da crença nos nomes e qualidades de Deus Altíssimo seja, é recusar aquilo que Deus recusou de qualidades dele. Por exemplo, jamais alguém pode dizer que Deus descansou. Aquele que diz que Deus descansou é descrente. E Deus Altíssimo seja citou isso. E criamos os céus e a terra em 6 dias. وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي 6 أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ. E criamos os céus e a terra, e tudo o que existe entre eles, em 6 dias. E não nos alcançou cansaço algum. Então, tenha paciência quanto àquilo que eles alegam. Ou seja, Deus cita que jamais alcança a ele cansaço. E cita também a alegação de algumas pessoas ligadas a algumas religiões que dizem que Deus descansou no 7º dia. E alguns chegam e dizem, não, mas descansou para mostrar que esse dia é um dia de descanso. Então, dizemos, ele podia muito bem ordenar. Ele não precisa se sujeitar a fazer aquilo que o ser humano vai fazer, e para o ser humano isso é considerado como uma qualidade normal, até uma boa qualidade. Você poder descansar é uma qualidade. Agora, para Deus isso é um defeito. Deus, atribuir a Deus que ele cansou e precisa descansar, é atribuir o defeito a ele, Altíssimo seja e exaltado seja. E ele tem todos os nomes e qualidades mais completos. Nada dessas qualidades é algo que tem algum defeito ou algo que lembra necessidade.
algo que lembra necessidade. Imaginem os céus e a terra na mão de alguém que precisa descansar. Já tinha caído o céu sobre a terra. Então Deus não tem desses defeitos e dessas qualidades que o ser humano pode ter. Então, la ta'khudhuhu sinatu wa la nawm. Depois Deus diz: lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Seu é o que existe nos céus e na terra. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Depois, man dha alladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnih. Man dha alladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnih. Aí no próximo trecho Deus cita algo do que ocorrerá no dia do julgamento. Então é uma pergunta: quem? Man dha alladhi? Quem poderá interceder junto dele, a não ser com a sua permissão? No dia do juízo haverá a intercessão. O profeta, que a paz de Deus esteja com ele, intercederá. Os profetas intercederão. Pessoas especiais perante Deus, como aqueles que memorizam o Alcorão Sagrado, Al-Huffaz, aqueles que são mártires, morreram mártires pela causa de Deus, esses Deus dará a eles esse presente que a gente pode citar, que é a intercessão. Mas só que Deus diz: quem poderá interceder junto a ele, a não ser com a sua permissão? Ou seja, acontece a intercessão, porém é ele que permite. Ele permite que a intercessão ocorra e ele permite que alguém interceda. Por exemplo, não é permitido ao muçulmano se dirigir ao profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele, agora, nesse momento, e dizer: ó mensageiro de Deus, interceda por mim. Isso é idolatria. Agora nós nos dirigimos a Deus, Altíssimo seja, e dizemos: Ya Allah, shafi' an-nabiyya fi. Ó Allah, ó Deus, permita que o profeta interceda por mim no dia em que eu necessitarei dessa intercessão. Allahumma shafi'hu fi. O faça interceder por mim. Então, aqui também Deus Altíssimo seja cita algumas de suas qualidades e até mesmo está inserido um episódio dos episódios da vida após a morte, do juízo final, do julgamento. Isso virá depois quando lermos ou comentarmos ou conversarmos ou palestrarmos sobre a crença na vida após a morte. Faz parte da crença na vida após a morte o julgamento, o acerto de contas, e nesse julgamento existe a intercessão. Vamos citar o que o profeta sallallahu alaihi wasallam, que a paz de Deus seja com ele, disse sobre isso, e disse sobre o que acontecerá nesse dia. لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. Ele conhece tudo o que há à frente deles e antes deles. Ele conhece o passado e o futuro. Ele conhece o passado e o futuro. Nada do passado ocorreu senão com a sua permissão. E tudo o que vai acontecer é com a permissão dele. E o que fazemos agora, nesse momento, é com a permissão dele. E até mesmo nós dizemos com a orientação dele. Por isso nós agradecemos a Allah subhanahu wa ta'ala que estamos fazendo algo que o agrada, que é falar sobre ele mesmo, Altíssimo seja. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. Eles não abrangem nada de seu conhecimento a não ser o que ele
quer. Imagina o ser humano. Quanto de conhecimento o ser humano tem nesse mundo? Tudo isso que sabemos, sendo nós seres inteligentes, racionais, tudo o que nós alcançamos, seja em ciência e tecnologia, seja daquilo que nós conhecemos, que chega ao nosso conhecimento, tudo aquilo que nós alcançamos com a nossa visão, com a nossa audição, com o nosso pensamento, tudo isso, com tudo isso, nós não abrangemos nada do conhecimento de Deus Altíssimo Seja. Deus Altíssimo Seja nos deu algo ínfimo, pequeníssimo, que que é incalculável frente àquilo que é conhecimento de Deus. Imaginem comigo, hoje, um mergulhador chega e filma dentro do oceano, nos mares, tudo o que tem de vida dentro desses mares. Hoje, esse homem conseguiu chegar ao mar, filmar, pesquisar, biólogos são enviados para fazer essas pesquisas, etc. Isso é uma parte pequeníssima do que eles alcançaram, do que existe no fundo do mar. Imagina o que existe além daquilo que ainda o ser humano não alcançou e não vai alcançar. E algo do que ele não conhece, ele alcançará no futuro e assim por diante. Imagina o que existe nos céus. Imagina o que existe no céu, nesse mundo. Imagina depois o primeiro céu, o segundo céu, os céus acima dessa vida. Imagina só, por exemplo, um dizer do profeta, que a paz de Deus esteja com ele, sobre os anjos. E isso virá depois na crença nos anjos, que é o próximo assunto. Por exemplo, أطت السماء وحق لها أن تأط ما في السماء من موضع شبر إلا وفيها ملك ساجد لله تعالى. أطت السماء وحق لها أن تأط ما فيها موضع شبر إلا وفيها ملك ساجد لله تعالى. Os céus, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse, os céus tendem a cair. E é direito do céu cair. Por quê? Porque não há um palmo nos céus no qual não exista um anjo prostrado a Deus Altíssimo Seja. Qual é a dimensão dos céus? Qual é o número dos anjos? E o profeta, que a paz de Deus seja com ele, viu o anjo Gabriel e disse: eu vi o anjo Gabriel na sua forma natural, na forma na qual foi criada, tem ele 600 asas. Cada asa tampa o horizonte. Nós somos o que? Perto do que existe no universo criado por Deus Altíssimo Seja. Imagine você viajando de avião, o avião decola, você lá em cima, como vê os habitantes aqui da Terra? Olha pela janela e vê o que é essa Terra. E mesmo assim, com tudo isso, as pessoas não lembram de Deus. Então vamos voltar ao versículo e depois lembrar algo do que é benefício da crença nos nomes de Deus e seus atributos e qualidades. لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. Ele conhece tanto o futuro como o presente como o passado. Ele conhece tudo o que está à frente deles e antes deles. E eles não abrangem nada de seu conhecimento ao não ser o que ele quer. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض. E seu trono, Deus tem um trono, e seu trono abrange os céus e a terra. E é por isso que esse versículo chama Ayatul Kursi, o versículo do trono, por causa desse trecho. Por causa desse trecho foi denominado Ayatul Kursi. O trono de Deus Altíssimo Seja abrange os céus e a terra,
E é narrado que o trono de Deus se encontra acima do sétimo céu. Altíssimo e exaltado seja. E a crença do muçulmano não perguntar sobre aquilo que Deus não informou dos detalhes de muitas de suas criaturas ou dos detalhes dele mesmo, o Criador, que exaltado e altíssimo seja. Por exemplo, o trono. A dimensão dele é os céus e a terra. Mas nós não imaginamos o trono como algo no qual Deus senta. Não dizemos Deus sentou, jamais. Porque isso também traz à imaginação que o ser humano compare Deus às suas criaturas. Imaginem também o que Deus Altíssimo seja disse sobre Jesus, que a paz de Deus esteja com ele. Quando Deus no Corão Sagrado respondeu àqueles que alegam que Jesus é uma divindade e a Virgem Maria é uma divindade. Deus disse assim: eles, Jesus e Maria, se alimentavam. Jesus e Maria se alimentavam dos alimentos que os seres humanos se alimentam. Como são deuses? Como Jesus é Deus? Como Jesus representa Deus? Como Deus se incorporou num ser humano? Isso não existe. Deus é sublime, está acima disso tudo. Então, eles se alimentavam dos alimentos que o ser humano se alimenta. Em outro verso, Deus Altíssimo seja também diz: quem é que poderá salvar a Jesus e a Virgem Maria? A paz de Deus esteja com eles dois. Quem poderá salvar a Jesus e a Virgem Maria, se Deus quiser os castigar? Pedimos a Deus Altíssimo seja que estejamos com Jesus e com Maria no paraíso. Então, e seu trono abrange os céus e a terra. Então eu citei isso só para lembrar como um exemplo de que Deus é incomparável, Deus não é assemelhado a nada. E aí vem aquele assunto de que Deus não é atribuído a ele o cansaço, a fadiga, o sono, a preguiça, a necessidade, a pobreza. Nada disso pode ser atribuído a Deus. Então, crer em Deus Altíssimo seja como único e singular em seus nomes e qualidades também significa crer em seus mais sublimes nomes e também crer que devemos negar qualquer qualidade que atribua defeito a Deus Altíssimo seja. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما. Aqui de novo ele repetiu: e não o cansa mantê-los. Manter o quê? O que foi citado anteriormente: os céus e a terra. Só aqui copiar e colar. Abre parênteses, fecha parênteses. E seu trono abrange os céus e a terra, e não o cansa mantê-los. Manter o quê? Os céus e a terra. E o seu trono que está nos céus e na terra, nos céus. E aí depois, por último, Deus Altíssimo seja, cita dois de seus nomes: وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. E ele é o Altíssimo, grandioso. Se formos contar nesse versículo quantos dos nomes e qualidades de Deus foram citados, vou numerar agora para você. 1, Allah. Allah é um dos nomes de Deus, esse já é um número. 2, não há divindade alguma além dele. E Allah, por falar nisso, é o nome mais importante de Deus. Allah, o que significa? É o possuidor da divindade e o único que merece ser adorado por todas as suas criaturas. A ele se humilha e se obedece, se inclina e se prostra, e a ele são prestados todos os tipos de adoração. Então, Allah significa a divindade. A divindade. E é um nome que é incomparável.
e é um dos nomes de Deus que não vai ter derivados. Ok? Então depois, não há divindade alguma além dele. 3. Oniouvinte. 4. Autossuficiente. 5. Não lhe alcança preguiça nem sono. 6. Seu é o que existe nos céus e na terra. 7. Quem poderá interceder junto a ele a não ser com sua permissão? 6, 7, né? 7. 8. Ele conhece tudo o que há à frente deles e antes deles. 9. Eles não abrangem nada de seu conhecimento a não ser o que ele quer, a não ser algo do que ele dá ao ser humano de condições para que eles estudem e conheçam. E seu trono abrange os céus e a terra, e não alcança mantê-los. 11. Ele é o Altíssimo. 12. Ele é o Grandioso. 13. Esse, então, é o versículo do trono, Ayatu al-Kursi. Então, como citamos, nós queremos os benefícios desses nomes e atributos. Então, devemos conhecê-los, crer neles e agir conforme eles, e quem assim fizer estará abrangendo-os. E aí o profeta, que a paz de Deus esteja com ele, disse: aquele que abranger os 99 nomes de Deus irá entrar no paraíso. Então, quando ouvimos um nome ou qualidade que indica a majestade, a grandiosidade, a superioridade de Deus Altíssimo seja, nós o tememos, nos submetemos a Ele, adoramos a Ele com humilhação, nos humilhamos a Deus Altíssimo seja. Você ouve algo do amor e misericórdia de Deus, isso enche o seu coração de amor e de misericórdia. Então você deve assimilar dos nomes de Deus. Você saber dos nomes de Deus, isso serve para quê? Para assimilar desses nomes, para você ser uma pessoa íntegra, adoradora a Deus Altíssimo seja. Por exemplo, alguém pode adorar alguém que é defeituoso, alguém que, por exemplo, é incompleto, alguém que não é superior, sublime. Ninguém pode adorar alguém assim. Então, eu muçulmano, você muçulmano, muçulmana, nós adoramos a Deus, a Allah, que é a divindade, a única, e que é sublime, superior, completo em todos os seus nomes, completo em todos os seus atributos. Vou finalizar. Deus é completo em todos os seus nomes e qualidades. Confirmamos. O que significa a crença em Deus? Os seus nomes e atributos, significa isso que eu estou escrevendo, a crença em Deus. Crer que Deus é completo em todos os seus nomes e qualidades. Confirmamos o que Deus confirmou de seus nomes, qualidades. Confirmamos o que o mensageiro sallallahu alaihi wasallam confirmou de seus nomes Por exemplo, alguém que tem uma crença vaga, uma crença defeituosa, uma crença fraca, uma crença aleijada, pode chegar e dizer: será que Deus ouve a gente? Se a gente falar muito baixo, será que Deus ouve?
Isso é pergunta que se faça quando nós concluirmos que eu creio em Deus e faz parte da minha crença em Deus a crença nos seus mais sublimes nomes e a crença nas suas mais nobres qualidades. E até eu acho que eu estou errado em falar mais nobres qualidades. E a crença em suas nobres qualidades. Porque Deus não tem menos e mais, só mais. Então não se diz que se falar baixo Deus não ouve, se falar alto Deus vai ouvir. Uma vez eu estava numa reunião com religiosos de outras religiões, né? Aí disseram assim, olha, agora a gente vai fazer uma oração. Aí eu não vou falar se é católico, evangélico, se é o que é essa pessoa que falou. Mas para o muçulmano isso arrepia. A mulher falou para mim, hoje a gente vai orar bastante. Se Deus não ouvir hoje é porque é surdo. Por falta de respeito. Não se pode dizer jamais isso. Se falando de Deus, atribuir a Deus que, olha, Ele tem o dever de ouvir. Se Ele não me atender hoje é porque Ele é surdo e não me ouviu. A'udhu billah. Pedimos proteção em Deus contra a crença que a pessoa pensa que é crença, mas é descrença. Tá. Confirmamos o que Deus confirmou de seus nomes e qualidades. Confirmamos o que o mensageiro, a paz de Deus esteja com ele, confirmou de seus nomes e qualidades. Negamos tudo aquilo que pode ser atribuído a Deus de defeitos ou necessidades. Por exemplo, como eu disse e citei o versículo, Deus Altíssimo seja citou, negando que Ele possa precisar algum dia de descanso. Então, a crença nos nomes e atributos e qualidades de Deus tem a parte de confirmar tudo aquilo que é sublime e superior, nós atribuímos a Deus. E atribuímos somente aquilo que Ele falou sobre si. E também a outra parte, nós negamos tudo aquilo que pode ser atribuído a Deus de defeito, de imperfeição. Vamos colocar imperfeições. Por exemplo, pode chegar alguém e dizer, está vendo tudo o que acontece no mundo? Deus perdeu o controle do mundo. Ó a filosofia. O cara quer filosofar, quer dar, vamos dizer, ele quer mostrar que ele sabe por que acontece tudo isso de mal no mundo. Mas ele crê em Deus, né? Aí ele, mas Deus existe. E Deus é bom. Então por que acontece o mal? É que Deus não tem controle. Deus só criou o bem, não criou o mal. Então, isso fere a minha crença. Se eu disser assim, Deus criou o bem, mas Deus não criou o mal, isso fere a minha crença nos nomes e qualidades de Deus. Você acabou de dizer, ao dizer, Deus criou o bem, mas Deus não criou o mal. Você acabou de dizer, ao afirmar isso, que algo foi criado nesse mundo e esteve fora do domínio de Deus Altíssimo e Exaltado seja. Então o que o muçulmano diz? Diz, Deus criou tudo. Por exemplo, no Alcorão a diretriz é conhecida. É um versículo. وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ كُلْ شَيْءٍ كُلْ tudo. E criou todas as coisas. Tudo o que pode existir. Tudo o que pode ser. É Deus que fez. E é Deus que criou. É Deus que permitiu. Então, Deus criou o bem. E lhe agrada o bem. E Deus criou o mal, mas não lhe agrada o mal. E o criou com a sua sabedoria. Criou o mal para uma finalidade que Ele conhece. E não é
da minha responsabilidade, nem da sua comarca, ficar discutindo isso. Então, Deus criou o bem, e lhe agrada o bem. E Deus criou o mal, e não lhe agrada o mal. Criou aquilo que não lhe agrada. Para quê? Para provar o ser humano, para mostrar que a perfeição só existe nele, Altíssimo seja, ou que essa vida mundana é imperfeita. Deus assim criou o mundo. Então, são exemplos que a gente está citando. Então, como a gente disse, vamos voltar à frase anterior. A crença em seus nomes e qualidades significa. Então, a crença em seus nomes e qualidades, né? Significa crer que Deus é completo em todos os seus nomes e qualidades. Confirmamos o que Deus confirmou de seus nomes e qualidades. Confirmamos o que o mensageiro, a paz de Deus esteja com ele, confirmou de seus nomes e qualidades. Negamos tudo aquilo que pode ser atribuído a Deus de defeitos, imperfeições ou necessidades. Deus criou o bem, lhe agrada o bem. Isso é um exemplo, né? Por exemplo, por que eu escrevi isso? Já esqueci. Eu escrevi isso porque é um exemplo de alguém que pode atribuir a Deus que algo fugiu do controle dele, uma imperfeição. Como algumas crenças dizem, eu já disse, por exemplo, o exemplo de que Deus descansou no sétimo dia. O outro exemplo, Deus criou o bem, não criou o mal. O muçulmano vê o seguinte: Deus criou todas as coisas, tudo que existe é sob a permissão de Deus, a criação de Deus, sob o domínio dele. Deus criou o bem, lhe agrada o bem. Deus criou o mal, não lhe agrada o mal. Para provar, pode ser para provar o ser humano, para mostrar que essa vida é imperfeita, por algo de sua sabedoria. Tem ainda muitos assuntos para citar. Mas o que eu quero citar por fim, para resumir e para finalizar, primeira coisa, esse versículo é a diretriz básica desse assunto. A diretriz básica no assunto dos nomes e qualidades de Deus é esse. O verso onde Deus diz: não, nada é assemelhável a Ele, e Ele é o oniouvinte, o onividente. Essa é a diretriz geral desse assunto. Podemos finalizar com isso. E finalizo também lembrando que a crença em Deus único em suas qualidades e nomes serve para enchermos os nossos corações de respeito, submissão, humilhação, concentração, respeito a Deus, enchermos o nosso coração, os nossos corações de amor, misericórdia, enchermos os nossos corações de autopoliciamento, ou seja, autocontrole, sentir com os nomes de Deus Altíssimo seja, quando lemos ou ouvimos o Alcorão, quando lemos ou ouvimos que Deus é o sábio, que Deus é aquele que tudo ouve, aquilo que tudo vê, enchemos os nossos corações com o sentimento da presença de Deus. É para isso que serve esse ponto, esse assunto da crença em Allah Altíssimo e exaltado seja. No arquivo que eu envio agora, inshallah ta'ala, tem alguns exemplos dos nomes de Deus e o resumo daquilo que é a crença em Deus Altíssimo seja como único e singular em seus nomes e atributos. Eu finalizo por aqui. Enquanto eu envio o arquivo, vocês preparam as perguntas e dúvidas. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant.
أستغفرك وأتوب إليك. Socorro, onde é que está aqui? Socorro, socorro. Obrigado. Deu esse aqui, então. Esse versículo, se lê antes de dormir, sim, Ayat al-Kursi é um versículo que foi muito citado pelo profeta, que a paz de Deus esteja com ele, foi citado como parte das recordações de Deus depois da oração. Por exemplo, as 5 orações diárias, depois das 5 orações diárias, há algumas frases que são repetidas. Por exemplo, dizemos Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah. Eu quero dizer depois de finalizarmos a oração. Depois de finalizar, Assalamu alaikum wa rahmatullah, Assalamu alaikum wa rahmatullah, a pessoa pode falar várias coisas. Astaghfirullah, 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 Allahumma anta as-salam wa minka as-salam, tabarakta ya dhal jalali wal ikram. Por exemplo, é conhecido que se fala 33 vezes Subhanallah, 33 vezes Subhanallah, 33 vezes Alhamdulillah, 33 vezes Allahu Akbar, e a 100ª vez, completando 100, né? 33 mais 33 mais 33, se completa 100 dizendo La ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. E se lê também Ayat al-Kursi, esse versículo. E também se lê esse versículo antes de dormir, assim como pode se ler também al-Mu'awwidhat, que são as protetoras, as suratas, Qul huwallahu ahad, Qul a'udhu bi rabbil falaq, Qul a'udhu bi rabbin nas. Por quê? Também Ayat al-Kursi é considerada como uma proteção. Então, o profeta, que a paz de Deus esteja com ele, até tem um dito no qual ele disse sobre o Satanás, que ele é mentiroso, porém ele disse a verdade. Quando aconteceu isso, um de seus companheiros, chamado Abu Huraira, ele estava incumbido de vigiar o depósito dos muçulmanos, né? Vamos dizer, de vigiar a casa da moeda, onde eram guardadas as tâmaras, as doações e etc. Então,
ali eram guardados montes de tâmaras. Então ele ali fazia a vigília e era o guarda naquela noite. Então veio o homem e começou a roubar. Então quando Abu Huraira pegou ele, ele disse: por favor, me deixe, eu sou um homem que tem filho, sou pobre, por isso estava roubando e tal. Abu Huraira o deixou. Na segunda vez, segunda noite, de novo o mesmo homem, pegando. Aí segurou ele, ele implorou, ele deixou ele. Na terceira noite, o mesmo homem chegou. E Abu Huraira pegou ele roubando. Então ele disse: olha, eu vou te ensinar umas palavras. Se você me deixar, eu te ensino umas palavras. Se você disser essas palavras, eu não vou chegar perto de ti. Eu não apareço mais. Então Abu Huraira disse: tudo bem, eu aceito essa condição. Me ensina e eu vou te soltar a terceira vez. Então ele disse: Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Citou esse verso. Então Abu Huraira contou para o profeta, que a paz de Deus esteja com ele, o que aconteceu. Primeira noite ele veio, eu peguei ele. A segunda noite peguei ele, soltei. A terceira noite ele disse: vou te ensinar uma frase, você citando-a, eu não apareço. Aí ele me ensinou e eu soltei ele. Aí o profeta disse: ele disse a verdade, porém é mentiroso. Você sabe quem é que estava a te visitar nessas 3 noites? Abu Huraira disse: não, quem era? Era o Shaitan, era o Satanás. Então esse verso é tido como protetor. Por quê? Não há nada que pode com os nomes de Deus, com as sublimes qualidades de Deus Altíssimo seja. Então você está citando o quê? Veja, desde o início do versículo, veja só que peso tem. Allah, la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Então, é um versículo que protege. É um versículo que protege. Lemos depois das orações, lemos antes de dormir, ao amanhecer e ao anoitecer. Também há as recordações do amanhecer e do anoitecer, né? É chamado Adkar, As-Sabah, que é o quê? As súplicas ao amanhecer. Adkar Al-Masa, as súplicas ao anoitecer. São centenas de súplicas que o profeta fazia. Temos um livro, inclusive creio que está no nosso site, wami.org.br, que é A Fortaleza do Muçulmano. E também temos ele publicado, quem quiser, muçulmano. Então, são citadas as súplicas que o profeta, que a paz de Deus seja com ele, fazia em cada ocasião. Então, tem súplicas que são as súplicas ao amanhecer. Ou seja, ao amanhecer o profeta pedia, falava algumas palavras específicas. E o amanhecer o que é? Falar essas palavras depois da alvorada, antes de nascer o sol. Ao anoitecer podem ser feitas essas súplicas depois da tarde, depois do Asr, né? Por exemplo, hoje, antes do pôr do sol, às 5, às 4:30, ou depois do pôr do sol também. Então, por que eu citei isso? Dentre as súplicas ao amanhecer e as súplicas ao anoitecer, também temos Ayat al-Kursi. Então vejam a importância desse versículo. Depois das orações, é uma súplica ao anoitecer, é uma súplica ao amanhecer e é uma súplica para ser dita antes de dormir. Está aqui, Sheikh, é só clicar na setinha para baixo nessa caixinha. Cadê a caixinha? Aqui a carta. Fortaleza do Muçulmano. Ótimo, muito bom, obrigado. Alguma outra pergunta? Pergunta.
Isso, boa pergunta, ótimo. Tem coisas que a gente não cita, é importante. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Gostaria de saber se existe mais nomes além dos 99. Olha, nós cremos que os nomes de Deus são infinitos. Então, o primeiro ponto são infinitos. São inumeráveis. E Deus, e o profeta, que paz Deus seja com ele, citou esse número. Deus tem 99 nomes. Quem os abranger, e aí citamos o que significa abrangê-los: conhecê-los, crer neles e agir conforme eles. Quem abrangê-los entrará no paraíso. Então cremos que não significa que só são 99 nomes. São 99 nomes citados pelo profeta, que a paz de Deus esteja com ele, em ordem e exatamente dessa maneira. Porém, há outros nomes que são adicionados a esses. Então, a resposta em resumo: existem mais nomes além dos 99. Quando então lemos na Bíblia que Deus se irou, se arrependeu e outros deu desses sentimentos, demonstra que está errado ou que talvez a tradução é errada? Pergunto isso pois estou conhecendo o Islã agora. Então, nós cremos que Deus Altíssimo seja falou aos profetas através de várias escrituras. Falou a Jesus através do Evangelho. E na verdade, para sabermos o que exatamente Deus falou ou o que exatamente Deus revelou, devemos ter as escrituras em suas línguas, em seus idiomas originais. Então, ou está errado, ou uma tradução errada, ou é algo que foi adicionado à Bíblia. Agora, Deus se irou. Por exemplo, a ira é uma das qualidades de Deus. Aqui também, igual a irmã citou, se são só 99, aí citamos que não são inúmeros e tal. Também outro ponto importante. A gente citou que são nomes e qualidades. A partir do momento que conhecemos um dos nomes de Deus no Alcorão Sagrado, por exemplo, o Perdoador, qual é a qualidade relacionada a esse nome de Deus? O perdão. Ok. Quando conhecemos uma das qualidades de Deus, por exemplo, a ira, nós não atribuímos um nome conforme essa qualidade. Então, a teoria é a seguinte: todo nome deriva uma qualidade. E nem toda qualidade deriva um nome. Não chegamos e dizemos que Deus é o irado, o nervoso. Deus não citou isso. Mas citou a ira como um nome, uma qualidade de Deus. Ou seja, algo que ocorre com Deus, Altíssimo seja, ao ver aquilo que ocorre no mundo. A ira, não derivamos um nome. Mas derivamos uma qualidade para todo nome. Agora, quando lemos na Bíblia, então, por exemplo, a pessoa lê na Bíblia, Deus se irou. Então, Deus Altíssimo seja, fica contente com aquilo que ele vê, daquilo que lhe agrada, de adoração a ele, daquilo que é puro, daquilo que das ações
ações que ele ordenou, que ele recomendou. Então, o bem agrada a Deus. O mal leva a Deus à ira. Isso é correto. Agora, se arrependeu, é incorreto dizer se arrependeu. Quando dizemos, se dissermos, e Deus nos proteja de dizer, confirmar isso ou afirmar isso, se dissermos Deus se arrependeu, é como entra no caso daquilo que pode ser dito, que Deus teve preguiça, ou Deus lhe alcançou o sono, o cansaço, ou, por exemplo, Deus esqueceu. Então, como dissemos, onde é que eu escrevi lá? Significa tal, e também significa, e negamos tudo aquilo que pode ser atribuído a Deus, de defeitos, imperfeições e necessidades. Então, citei, por exemplo, o descanso, por exemplo, que algo foi criado e não foi Deus que criou, citei isso, né? Por exemplo, que Deus se arrependeu. Para o ser humano isso é uma ação muito bonita. Agora para Deus é um defeito, uma imperfeição. Eu me arrepender de algo que eu fiz errado, eu me arrependo. Agora, Deus se arrependeu de ter criado o ser humano. Então, significa que Deus não tinha o pleno conhecimento daquilo que Ele criou? Não. Isto, por exemplo, eu sei que isso está inserido em Gênesis na Bíblia, e conclusão daquilo que ocorreu com Adão e Eva, etc. Então, a história aconteceu, é certa, mas essas palavras, desculpa a palavra, pode ser recheio, algo que é adicionado. Deus se arrependeu. Não é Deus que falou isso. Então, Deus se arrepender significa que algo fugiu do seu controle, ele esperava algo e esse algo não deu certo. Então Deus não sabia que iria ser assim, então ele se arrependeu. Ou Deus errou, aí ele se arrependeu. Então não se diz que Deus se arrependeu. Por exemplo, o sentimento, que é a ira, sim. Deus é o Todo-Poderoso e é aquele que julga e pode submeter a quem ele quiser à punição. E Deus também tem amor e misericórdia e perdoa a quem Ele quiser. Mas também não citamos algum sentimento que Deus não citou. Por exemplo, chorar. Não citamos isso e não atribuímos isso a Deus, Altíssimo seja. Então, descanso, que algo foi criado e não foi Deus que criou, que Deus se arrependeu, não atribuímos nada disso que é imperfeição a Deus. Então, a pergunta do amigo, do irmão, quando lemos que Deus se irou, se arrependeu, e outros desses sentimentos, demonstra que está errado ou que talvez a tradução é errada. Então, isso demonstra que está inserido no livro, na Bíblia, algo que é errado. Então, quanto à ira, isso é citado sobre Deus durante a história do universo e do ser humano. Agora, se arrependeu, isso é uma grande imperfeição atribuída a Deus, não se atribui isso a Deus Altíssimo seja. E eu aproveitei essa pergunta do irmão, agradeço a ele, para citar vamos dizer, essa diretriz. Ou seja, não derivamos um nome para todas as qualidades, mas derivamos uma qualidade para todo nome. Então essa é uma diretriz, uma regra. Registra essa regra. Não derivamos um nome para todas as qualidades, mas derivamos uma qualidade para todo nome. Por exemplo, também assunto de respeito a Deus Altíssimo seja. Deus Altíssimo seja diz assim no Alcorão:
وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. E eles conspiraram, e Deus conspirou. E Deus é o melhor dos conspiradores. Ou seja, cita sobre aqueles que são inimigos das pessoas crentes, e eles conspiraram contra os crentes. E Deus conspirou defendendo-os também. Então, como resposta àqueles que atacam a Deus e aqueles que são crentes nele, como resposta, Deus conspira. Então, não dizemos Deus é conspirador, mas citamos como Deus citou. Mas só que ele citou isso em resposta a quem conspirou. Então, não se cria dessa qualidade citada por Deus no Alcorão Sagrado num episódio definido, não se deriva dessa qualidade um nome. Aí chega o cidadão, o cara chega e fala assim: Deus é o conspirador. Não. Então, nós nos atemos apenas aos nomes citados por Deus. E não dizemos Deus é o irado, o nervoso. Mas a ira é uma qualidade de Deus. Em árabe dizemos al-ghadab. Outra pergunta. Perguntas, mais perguntas. Você acredita que a confiança na soberania de Allah subhanahu wa ta'ala em seus planos e conhecimento pode nos fazer tolerante com as pessoas que não possuem essa informação? Também, quando cremos que Deus tem o pleno conhecimento sobre o que essas pessoas conhecem ou desconhecem, sobre aquilo do qual elas têm informação ou não têm informação. Se Deus é tolerante, nós também, através disso, através da crença de que Deus vê tudo isso e é tolerante, através disso nós também ganhamos algo dessa tolerância. E também você confia que Deus é soberano e Ele tem um plano perfeito e Ele é conhecedor de tudo. Então você tolera. Agora tem que ver exatamente o que é o assunto. Se for algo que eu devo tomar uma posição e devo defender e devo pôr e tirar e fazer e falar, pode ser que não caiba a tolerância. Por exemplo, eu não posso chegar e dizer para uma agressão, por exemplo, sobre alguém ou um grupo sobre quem eu sou responsável. Mas Deus tem pleno conhecimento sobre o que está acontecendo e se Ele quisesse, Ele me defendia, eu defendia esse grupo, essa pessoa que está sendo agredida. Então, isso me faz tolerante, não vou fazer nada. Então depende muito da situação. Agora, no geral, então, você conhecer que Deus é conhecedor de tudo, que Deus é soberano, isso te faz ter tolerância com certeza. Agora, não vamos aplicar essa regra a tudo o que acontece na nossa vida e a tudo aquilo que faz parte da nossa responsabilidade. Como devo iniciar e terminar meu dia seguindo da melhor maneira a religião? A pessoa deve principalmente ter preocupação com a oração, que é o principal pilar da religião e a principal ação, que é a relação entre a pessoa e Deus. Então, você inicia o seu dia com a oração, tem a oração da alvorada, como se a pessoa acordasse, e a primeira coisa que a pessoa faz ao acordar é a oração. Temos a oração da alvorada.
Você termina o seu dia ao pôr do sol, por exemplo, é a outra oração. E assim também de noite, a última oração antes da pessoa se recolher para descansar e dormir. Então você inicia o seu dia com oração e termina o seu dia com oração. É importante também lembrar daquilo que é nossa responsabilidade no geral, né? A gente sempre fala sobre ações que são comuns a todos. A oração é comum a todo mundo. Agora, eu cumprir o que é minha responsabilidade da melhor maneira é uma obrigação minha. Mas pode ser que outras pessoas não tenham essa mesma responsabilidade minha. E eu não tenho a responsabilidade que essas pessoas têm. Então cada um na sua responsabilidade para a qual acabou sendo guiado e orientado para cumprir na vida. Então também fazer o seu trabalho da melhor maneira e com a melhor intenção também é uma maneira é a melhor maneira de seguir a religião. Então aqui a gente lembra também da intenção. O profeta, que a paz de Deus esteja com ele, disse: "Innamal a'malu binniyat", as obras são determinadas pelas intenções. Então você intencionando o bem e colocando em seu coração que deve servir a Deus em todas as coisas, tanto nas coisas que são adoração a Deus absolutamente, assim também nas coisas, e da mesma maneira nas coisas que as pessoas não pensam que é adoração. Por exemplo, o trabalho, o estudo. Se você fizer com boa intenção, a intenção de estar fazendo aquilo que é lícito, a intenção de ajudar o próximo, a intenção de usar isso que você está aprendendo, ou esse sustento que você está buscando, usar isso na adoração a Deus, tudo isso é intenção. Então, você começa o dia intencionando tudo só para Deus, e termina o dia intencionando também tudo só para Deus, e termina o dia também, a gente deve terminar o dia, e isso é uma coisa que sempre lembramos, fazendo um cálculo geral, um balanço geral do que fizemos nesse dia. Então, como dissemos, a oração, a intenção, no começo do dia e no fim do dia, e fazendo o balanço geral sobre tudo que a gente fez. É correto durante o du'a dirigir-se a Allah subhanahu wa ta'ala com seus atributos, mesmo que estes atributos não estejam dentre os 99, posso me dirigir a Allah subhanahu wa ta'ala com estes atributos em minha língua mãe? Então, Deus Altíssimo gosta que a pessoa implore a Ele com os seus nomes. Com os seus nomes. Por exemplo, a gente diz Ismullahil A'zam, o maior nome de Deus é Allah. A pessoa principalmente dizer Ya Allah, ó Deus. Por exemplo, o profeta, que a paz de Deus esteja com ele, disse: quem disser 3 vezes Ya Rab, será atendido. Ya Rab, Ya Rab, Ya Rab, significa ó Senhor, ó Senhor, ó Senhor. Então, a pessoa, como uma forma de prestar testemunho que crê em Deus com esses nomes e esses atributos, diz em sua súplica, em seu du'a, fala isso. Até mesmo é uma introdução, até aprendemos isso em Surat al-Fatiha. A gente citou na semana passada ou retrasada sobre o Fatiha, como o Fatiha carrega a crença do muçulmano e é o resumo de todas as escrituras. E vejam como al-Fatiha ensinou a gente como devemos fazer a dua, como devemos fazer súplicas, como devemos implorar a Deus, como devemos pedir a Deus. Vejam, você falou primeiro Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Você citou nomes de Deus e atributos, qualidades de Deus. Rabbil Alamin. Louvado seja o Senhor do Universo, o misericordioso, o soberano do dia do juízo. Tudo isso é nome e atributo de Deus. Então, louvado seja Deus, Senhor do Universo, misericordioso, soberano do dia do juízo. Só a Ti adoramos, só de Ti imploramos ajuda.
Então você introduziu, fazendo os mais belos elogios a Deus. E aí depois vem o pedido: guia-me a senda reta, guia-nos a senda reta. Aí, então, isso significa que antes de pedir, você deve elogiar a Deus Altíssimo seja. Ou seja, reconhecer a Deus como Deus, como o Senhor. Reconhecer que Ele é o mais forte, você é o mais fraco. Que Ele é o Senhor e você é o necessitado. E você pode fazer isso em sua língua mãe, como você cita na pergunta. Nem todas as pessoas dominam aquilo que é a língua árabe. Mas pode você fazer na sua língua mãe. Dizer: ó Senhor, ó Criador de tudo, ó aquele que controla tudo, ó aquele que sabe o que eu faço agora, sabe o que eu fiz, sabe o que ocorre no mundo. Nada ocorre sem o teu conhecimento, sem a tua sabedoria, sem a tua permissão. Peço a ti que me guie, que guie aos meus filhos. Peço a ti de todo o bem, e assim por diante. Então você pode fazer na sua língua mãe. E aqui, quando a gente responde a esse tipo de pergunta, a gente sempre lembra: nada do que a gente diz em português vai alcançar aquilo que tem sentido e significado na língua árabe. Ok? Quando eu digo Deus para vocês, por exemplo, eu digo, e eu acho permitido dizer isso. Agora, eu tenho certeza que não chega nem próximo do que significa Allah. Tá? É correto durante o dua? Já foi, desculpa. Existe algum momento específico para fazer o dua na oração? O dua na oração, dentro da oração, se a pessoa quiser fazer dua durante a oração, se faz quando está prostrado. Porque é a melhor posição em que a pessoa pode implorar e pedir a Deus. Isso a gente aprende com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que disse: "Aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajid." A posição mais próxima do servo, a posição mais próxima, a posição na qual você está mais próximo de Allah é quando você está prostrado. Por isso que faça dua em demasia nessa posição. Isso disse o profeta sallallahu alaihi wasallam, essa tradução aproximada. A posição na qual a pessoa está mais próxima de Deus é na prostração. Portanto, que faça dua em demasia. Por quê? Porque é a posição na qual você se humilha, se submete ao máximo a Deus Altíssimo seja. Você põe aquilo que você tem de mais valioso, que é o seu cérebro, sua cabeça. Você põe na posição mais baixa que você pode, no chão. Alguma outra pergunta? A gente finaliza então, inshallah ta'ala. Essa é a última pergunta. Wa alaikum salam. Gostaria de saber se as orações e o jejum feitos nas segundas e quintas beneficiam o muçulmano da mesma forma. Por exemplo, a oração te facilitará a entrada no paraíso, e o jejum da mesma forma? De novo, formula de novo de outra maneira. Tá. As adorações são de diversos tipos. As adorações são de diversos tipos. E cada uma dessas adorações Deus estabeleceu em um período determinado e de uma forma determinada.
Você tem então o gênero da oração, o gênero da adoração. É oração, é jejum. Você tem a forma, como fazer, quando, ok? Então, todas essas adorações são uma razão para a pessoa entrar no paraíso. Então, e cada qual tem a sua recompensa e o seu valor. Por exemplo, a oração tem uma maneira de fazer. Como fazer? Quando? Tem os seus horários. E tem várias orações, vários tipos de orações também. E o jejum também tem. E aí temos o jejum obrigatório no Ramadã. E o jejum que é recomendável, não é obrigatório. E aí tem as segundas e quintas, como você citou. Então beneficia o muçulmano porque ele estará a fazer conforme Deus ordenou. No Ramadã, Deus ordenou, recomendou, não ordenou, na segunda e quinta e assim por diante. Agora, no geral, por exemplo, a recompensa do jejum. O profeta, que a paz de Deus esteja com ele, cita sobre o jejum em geral, sem citar dia específico. Diz, aquele que jejuar um dia pela causa de Deus, Deus irá o distanciar do inferno 70 anos. Aquele que jejuar um dia pela causa de Deus, Deus o distanciará do inferno 70 anos. Uma distância de 70 anos do inferno. E aí, você especificando a segunda e quinta, são dias especiais, você terá uma enorme recompensa. E das qualidades, e agora você citou a oração e o jejum, beneficia da mesma forma? A oração é o mais importante. Agora, cada ação, cada obra feita tem o seu valor e o seu peso conforme o esforço de cada pessoa, e conforme a intenção. Conforme o esforço e a intenção. Por exemplo, dentre os méritos do jejum, tem uma coisa muito bonita que é citada, muito, muito bonita, que é o fato de Deus, Altíssimo seja, ter definido para cada adoração um valor específico, uma recompensa específica. Por exemplo, todas as adorações, toda a benfeitoria que a pessoa faz, toda boa ação, a adoração em si ou a boa conduta para com as outras pessoas, tal, Deus multiplica isso por 10. Al-Hasana, ou seja, a boa ação é multiplicada por 10. O jejum, ele não teve número especificado. Da onde a gente tira isso? A gente aprende isso do dizer, onde o profeta, que a paz de Deus esteja com ele, diz que Deus, Altíssimo seja, disse assim: As-sawmu li wa ana ajzi bih. O jejum é dedicado a mim. As-sawmu li. E eu recompensarei por ele, pelo jejum. E al-hasana, a hasana significa o que? A boa ação. Tudo que é boa ação, coisa boa, hasana. O al-hasana é multiplicada por 10. Então, Deus atribuiu o jejum a ele. E disse, olha, o jejum pode deixar. O jejum é eu que vou multiplicar. E não citou número. Não citou número específico. E aí disse, e a boa ação, as outras boas ações além do jejum, as outras adorações além do jejum, é multiplicado por 10. As outras ações são multiplicadas por 10. Então isso indica o valor do jejum. Que Deus não deixou um número limitado. Por quê?
Porque depois disse o seguinte, porque essa pessoa, desculpa, não foi depois, foi antes, aqui, antes das reticências. Aqui a ordem dos fatores altera o produto. Antes. Aqui disse o que? Por quê? Ó, o jejum é dedicado a mim. Ó, esqueci de escrever isso. Então Deus disse, o jejum é dedicado a mim. Deus atribui o jejum a ele. E eu recompensarei por ele. Porém, as boas ações são multiplicadas por 10. Não citou um número específico para o jejum. Porque ele irá multiplicar, assim, incalculavelmente. Ok. Mas antes, o que ele disse? Por quê? O jejum tem algo especial. Porque essa pessoa, ou seja, a pessoa que faz o jejum, deixa o seu alimento e o seu desejo por causa de quem? Fazer regime? Não, por causa de mim. Deus dizendo, né? Então, olha, a pessoa deixa o seu alimento, deixa o desejo que ele tem, não satisfaz o seu desejo, dedicando isso a mim. O jejum é dedicado a mim e eu recompensarei por ele. E al-hasana, a boa ação, é multiplicada por 10. Então, para finalizar, resumindo a pergunta e resposta da irmã, então, a oração e o jejum, sim, beneficia o muçulmano da mesma forma. Mas cada uma dessas duas ações, e cada uma das ações em geral, tem um valor dependendo da ocasião e do tempo em que é feito. Ok? Por exemplo, eu vou rezar. Aí eu vou jejuar. Tá, até durante o jejum também tem hora de rezar. Então, porque eu estou jejuando, jejum beneficia mais, eu não rezo. Né? Até é contada a piada de que o cidadão foi para a peregrinação, aí ele ouviu o chamado para oração, né, na mesquita, dentro da mesquita sagrada. Então, aí ele disse, o que é isso? Disseram para ele, o chamado para oração, chegou a hora de rezar, vamos rezar agora. Mas eu vim para peregrinar. Não, tudo bem, você veio para peregrinar, mas agora é a hora da oração. Né? Então, mas eu estou de jejum. Não, você está de jejum durante o dia, agora as horas das orações são as mesmas. Então, cada qual tem o seu benefício em sua hora. E esse benefício do jejum é incalculável. Finalizamos por aqui, então, inshallah. E pedimos a Allah Azza wa Jal que nos guie e que nos recompense, tanto por esses nossos encontros, como pelas outras ações que fazemos, mesmo sendo poucas e sendo, vamos dizer, entre aspas, fracas. Pedimos a Deus Altíssimo seja que as aceite e que nos perdoe. Nos encontramos na próxima segunda, inshallah ta'ala, no mesmo horário. Ok? Jazakumullahu khair. Obrigado. Bom descanso para vocês. Assalamu alaikum. Segunda-feira, inshallah ta'ala, no mesmo horário.